Refletir sobre o que até então lhe tem sido ensinado não é pecado, mas constitui dever de toda pessoa que já atingiu o despertar da maturidade, pelo que assume inteira responsabilidade de si. Caso não possa harmonizar suas intuições com qualquer parte desses ensinamentos, não deverá aceitar isso como certo, assim às cegas. Só se prejudicará a si próprio como quem faz uma compra ruim. O que não puder manter por convicção, deverá deixar de lado, pois do contrário, tal pessoa se tornaria hipócrita em seus atos e raciocínios. Aquele que deixa de fazer algum bem por não o haver compreendido direito, não é ainda tão condenável como aquele que comparece a um culto sem convicção, pois ele não consegue compreendê-lo inteiramente. Todo pensamento e ato que resultarem de tal incompreensão serão vazios, e de tal vacuidade não poderá advir nenhum efeito recíproco bom, porque no vazio não existe fundamento vívido para algo bom. Isso tornar-se-á numa hipocrisia equivalente à blasfêmia, por se procurar dessa forma enganar a Deus com algo que não existe. Faltam as intuições vivas. Isso torna desprezível a pessoa que assim age um excluído. Portanto, os milhões de indivíduos que irrefletidamente cultuam coisas que se opõem diretamente aos mandamentos de Deus, não obstante um fervor existente, acham-se atados inteiramente impossibilitado de uma ascensão espiritual. Somente a convicção livre é viva, e só ela pode, por conseguinte, criar algo vivo. Mas tal convicção só pode surgir por meio de análises rigorosas e um intuir profundo. Onde houver a menor incompreensão, sem se falar em dúvida, não pode nascer a convicção. Apenas a apreensão total, sem lacunas, equivale à convicção. E apenas esta possui valor especial. É até doloroso se observar nas igrejas quando a multidão se persigna, se curva e se ajoelha irrefletidamente. Tais autômatos não deveriam ser contados como seres humanos que pensam. O sinal da cruz é o sinal da verdade, por conseguinte, um sinal de Deus. Torna-se, pois, culpado quem se servir desse sinal da verdade, se exatamente nesse momento seu íntimo não estiver sendo verdadeiro sob todos os pontos de vista, se sua intuição não se encontrar incondicionalmente sintonizada com a verdade. Seria 100 vezes preferível que pessoas como essas deixassem de fazer o sinal da cruz, reservando-o para ocasiões em que toda a sua alma se encontrasse ajustada à verdade. Assim, portanto, ao próprio Deus e à sua vontade, pois Deus, seu Senhor, é a verdade. Mensagem do Graal,
na luz da verdade de Abidrushim. Dissertação 43. Eu sou o Senhor teu Deus. Volume 2 da Mensagem do Grau de Abidrushim. Sites www.mensagemdograal.com.br www.graal.org.br. Refletir sobre o que até então lhe tem sido ensinado não é pecado, mas constitui dever de toda pessoa que deve atingir o despertar da maturidade, pelo que assume inteira responsabilidade de si. Então, isso é o principal fundamento de nós seres humanos, aprender a refletir por si. É claro que até os pais, enfim, devem orientar uma criança até os 12, 13 anos sobre religiões, enfim, crenças, tudo mais. Isso é natural. Mas se deve permitir, já né, por essa idade, né, a partir dos 12 anos, assim, um refletir próprio, um pensar, uma individualidade. Isso a partir dos 14, 15 anos, quando o espírito já assume o corpo, esse corpo dessa criança, desse menino, dessa menina, para o pensar próprio. É próprio do raciocínio, que é afastado de Deus, essa questão de escravizar as pessoas. E nós, meu filho, minha filha, meu amigo, minha mãe, enfim, nós somos todos espíritos independentes. A situação de estarmos como filho, como pai, isso depende das circunstâncias. E das encarnações, quando existem laços, né, afetivos, enfim, as encarnações podem, uma vez pode ser pai, outra vez pode ser filho, né? A gente não sabe, né? Porque isso depende, é como uma peça de teatro, que os atores mudam seus papéis conforme a companhia de teatro, vamos supor. Dependendo da peça que está sendo encenada, os atores podem fazer diferentes personagens. Então é importante isso. É comum, gente, na tradição cristã, que foi especialmente direcionada à escravidão espiritual, né? O medo, né, de ser excomungado, etc. E isso vai se tornando pessoa sem valor. Essa é a grande realidade. A pessoa sem valor perante Deus. Porque Deus não deseja pessoas, vamos dizer assim, a palavra um pouco forte, mas imbecis espirituais. A grande realidade, a gente marcado pela doutrina dita cristã, é tornar as pessoas imbecis espiritualmente. Imbecis o que é? É sem autonomia, escravizadas. Não seria um termo ofensivo, mas a característica
do ser humano que não é vivo interiormente. Porque Deus, ele quer o quê? Seres humanos vivos. Ele não interessa esse montanha de adeptos, empregados, vamos dizer assim, empregados das igrejas, instituições, são empregados, são escravos. Não interessa esse tipo de criatura. Para ele é tudo joio, joio imprestável. Ele, Deus deseja seres autônomos, é, verdadeiros. Por quê? Deus, ele tem interesse de ter é, operários, vamos dizer assim, úteis na sua vinha. Se, se, se pega uma pessoa assim, sem capacidade, é inútil. Ele não admite, na realidade é essa. Ele não admite na sua criação. O que é o paraíso? Nós, como sementes espirituais, viemos aqui nos reinos materiais para nos desenvolvermos adequadamente, nos tornarmos seres autônomos espiritualmente e autoconscientes, para ser um servo útil na vinha do Senhor. Não interessa escravos espirituais, não admite, é que nem não passa da porta. Essa que é a realidade. Então, esses escravos das igrejas, quer dizer, não é só das igrejas cristãs, né? De todas as religiões em si. É, pode ser só útil para as próprias igrejas, para os donos das igrejas, os empresários das religiões. Isso é bem característico no mundo cristão, porque é onde que a ganância e a presunção atingiram níveis estratosféricos. Então, é, por causa disso que não existe religião mais pecadora perante Deus do que os chamados cristãos. Porque os autodenominados, porque ela fundamentalmente escraviza. Ela não torna o ser humano livre, não torna o espírito livre, como é a do agrado de Deus. Então são chamados servos inúteis. Joio, joio imprestáveis. Essa que é a realidade. O ensinamento de Cristo está morto, sepultado pelos próprios autodenominados cristãos. Eles são verdadeiros coveiros da doutrina viva, do amor severo de Deus Cristo. Então isso tem que ser combatido, esclarecido. Pelo menos para aqueles que querem se tornar vivos. Agora, quem quer ir pelo caminho da destruição espiritual, que continue. Caso não possa harmonizar suas intuições com qualquer parte desses ensinamentos, não deverá aceitar isso como certo, assim às cegas. Só se prejudicará a si próprio como quem faz uma compra ruim. Quem não puder manter por convicção, deverá deixar-se de lado, pois ao contrário, a pessoa se tornaria hipócrita em seus atos e raciocínios. É que eu falo, por que o pastor ele grita tanto? Você vê lá, grita. Para se autoconvencer, porque a consciência da pessoa, no fundo, que é o espírito, ele quer despertar. Ele sabe que é uma farsa, que é uma escravidão, que é uma indecência. Então ele grita. É que nem a pessoa que quer ganhar no grito. É comum aquela pessoa que para prevalecer sua ideia, ou então sua vontade, ele grita. Ele grita. Então, é um mecanismo do próprio raciocínio para se autoconvencer. Porque a intuição, a consciência sempre cobra, indica que algo está errado. Então é, ele quer se prevencer na força do raciocínio, né?
preso ao espaço e tempo. Mas aí que é fraqueza. A verdadeira força é o interior, é o espírito. Podemos ver qualquer atitude, as mais comuns, né? Na vida cotidiana. Quando a pessoa quer prevalecer sua vontade pela violência, um assaltante, intimidação. Por quê? Ele quer escravizar, ele quer prevalecer, porque ele sabe que está errado. Ele sabe até que é errado, mas ele, ele quer impor a força, né? São fora de lei. Então, os chamados servos de Deus, os autodenominados servos de Deus, servos, pastores, profetas, padres, eles são servos das trevas. Faz exatamente o papel que as trevas desejam. Que Lúcifer planejou. Ele planejou cilatas, ele quer levar o ser humano à perdição. O princípio dele é isso. É, das tentações. Quem, quem escapar se fortalece, mas de 1000, por exemplo, de 1000 que são sujeitos às tentações. Tentações em diversos níveis, né? Desde a escravidão do raciocínio, é, e que nós todos estamos sujeitos. Ninguém tá livre disso. Ninguém está livre disso. O importante é conhecer as armas do inimigo, mas a partir daí você fortaleceu o seu espírito. Então as tentações de Lúcifer agem nesse sentido. É, expõe 1000 às tentações, ao pecado. Talvez um escape, né? E quando escapa ele se fortalece, mas 999 se perdem. Então essa é a lógica de Lúcifer. Ele não poderia ser ao contrário, né? Se fosse uma lei de Deus, do amor, né? Veria toda a base, né? Conforme porque nós somos espíritos em desenvolvimento, nós não somos já desenvolvidos, né? Então isso, de certa forma, traz uma oscilação. Então, da mesma forma, qualquer animal, qualquer criança precisa de proteção para quando estiver adulta, forte, poder resistir. E não sem uma pessoa, isso é muito lógico no dia a dia, né? Da profissão, de qualquer coisa, qualquer situação. Que tudo no início tem que ter um preparo adequado até o ponto que algo esteja fortalecido o suficiente para poder ser exposto aos desafios. Tem que estar preparado adequadamente para poder enfrentar. Aquele que deixa de fazer algum bem por não o haver compreendido direito não é ainda tão condenável como aquele que compareceu a um culto sem convicção, pois ele não consegue compreendê-lo inteiramente. Quem vai nos cultos, eles têm interesses. Para quê? Quer sua salvação. Aí, tá. Quer sua salvação. Mas dessa forma não é, né? Com a escravidão ninguém se salva. Isso é interesse de quem? Dos pastores, dos dirigentes que estão a serviço das trevas. Eles não querem ser pessoas autônomas. Isso foi uma cultura que aconteceu desde a oficialização do catolicismo pelo Império Romano, com Constantino. A partir daquele momento, é, tudo estava perdido, né? É preferível que não tivesse existido, né? O cristianismo, porque foi uma perdição total, um desastre.
total, né? Então, aquele momento prevaleceu todos os interesses materiais, né? A conquista de poder, de poder material. Então, se perdeu, né? Com raras exceções, sempre existem exceções, né? Mas o fundamento estava todo errado, né? E, e, o, e o ser humano é isso, ele tem medo, porque a própria consciência dele sempre está cobra, né? Ele fica com medo, é um medo pavoroso, então ele se apega a essas coisas, essas instituições, e, enfim, faz o serviço das trevas, né? E enquanto que a única forma de o ser humano obter sua salvação é a sua autonomia espiritual, é o fortalecimento espiritual. E não se consegue indo às igrejas, aos cultos, ao contrário. Aí descampa para as trevas. Então a autonomia está aqui, na mensagem do grau. Fortalecer o espírito é o único caminho, através da luz e da verdade. Todo pensamento e ato que resultarem de tal incompreensão serão vazios, de tal vacuidade não poderá advir nenhum efeito recíproco bom, porque no vazio não existe fundamento vívido para algo bom. Isso tornar-se-á uma hipocrisia equivalente à blasfêmia, por se procurar dessa forma enganar a Deus com algo que não existe. Faltam as intuições vivas. Isso torna desprezível a pessoa que assim age, um excluído. Perante Deus, principalmente, né? Os servos, e especialmente os chamados cristãos, são os maiores pecadores. Porque é pior do que um ignorante, um, um perdido aí que todos percebem que fez a escolha, né? Mas eles primeiro se ele fez sua escolha, não tá querendo enganar a Deus, né? Com promessas, com falsas promessas, enfim. Ele pelo menos ele está sendo autêntico. Portanto, os milhões de indivíduos que refletidamente cultuam coisas que se opõem diretamente aos mandamentos de Deus, não obstante um fervor existente, acham-se atados, inteiramente possibilitados de uma ascensão espiritual. Exatamente. Os milhões que não refletem, não refletem. É uma coisa que vem dos pais, ou então são uma doutrinação cega, absolutamente cega. Coisas que são repugnantes. Quem está de fora, principalmente os orientais, assim, que vê os cristãos, o modo deles se comportar, eles, eles querem distância. Tem um maior receio, né? Que vê é, tantas, tantos fundamentos ilusórios, quantas mentiras que estão no, quantos interesses obscuros, né, que estão nas igrejas. Somente a convicção livre é viva, e só ela pode, por consciente, criar algo vivo. Mas tal convicção só pode surgir por meio de análise rigorosa e um intuir profundo. Onde houver a menor incompreensão, sem se falar em dúvida, não pode nascer a convicção. A convicção antes de tudo, é intuitiva, né? Vem do espírito. Se convencer através do intelecto, uma vida. Pode servir aqui na matéria, para alguma coisa, para os seus interesses, para os seus caprichos, seus egoísmos, suas ganâncias. Mas para a vida espiritual não serve, não é esse o caminho. É o caminho da perdição. Onde qualquer porta de igreja que aberta, que algum incauto entrar, pode ter certeza que vai passar por uma doutrinação cega. Até eu falei umas palavras, certa vez, um tanto fortes, que eu coloquei no meu posto, que a especialidade dos autodenominados dirigentes
pastores, padres, enfim, cristãos, sempre coloco entre aspas, né? Cristãos, se denomina, porque não tem nada de Cristo. É a vomitação de crença cega. Vomitam a crença cega para os ouvidos alheios, incautos. Então é isso o que acontece. Ouvidos incautos.